boa noite. Hoje, dia 11, voltamos com o nosso Papo de Quarta. O nosso tema de hoje, assédio moral no serviço público. Nós temos hoje como convidados o doutor Vitor Bauer, que é procurador do trabalho, e também o doutor Luiz Eduardo Maggioli, psicólogo clínico. Eu gostaria de aproveitar, pedir licença aos nossos convidados, a todos vocês, e deixar aqui o nosso abraço, o nosso agradecimento, as nossas felicitações a todos os advogados da nossa cidade de Araruama, do nosso estado e do nosso Brasil. Eu gostaria agora de passar a palavra para o doutor Vitor Bauer, para ele falar um pouquinho dele, fazer uma breve apresentação, para que a gente possa dar continuidade e depois eu retomo a palavra. Olá, boa noite. É uma satisfação participar do evento aqui hoje. Eu agradeço aí o convite do Sindicato dos Servidores de Araruama. Também queria deixar uma saudação aí aos advogados, né? Hoje é dia 11 de agosto, é o dia do advogado, o dia em que se comemora a criação dos cursos jurídicos no Brasil, né? E é um dia, então, para os operadores do direito em geral, né? Bom, mas falando um pouco aqui, né, de mim, eu sou procurador do trabalho há quase 11 anos, nos últimos 5 anos atuando em Cabo Frio. A Procuradoria do Trabalho, ela está sediada em Cabo Frio, mas ela atende 13 municípios da região, de Saquarema até Quissamã. O Ministério Público do Trabalho é um ramo do Ministério Público da União, especializado, né, nas relações de trabalho, e tem como objetivo maior zelar pela observância da legislação trabalhista e de modo a assegurar condições dignas de trabalho, né, fazendo valer o trabalho decente, né, o trabalho em condições justas, seguras, um ambiente do trabalho livre, né, de discriminação. Então, nós temos algumas áreas prioritárias, né, de atuação, e aí eu posso citar o combate às formas de assédio, né, de discriminação, entrando que é até um do tema que maior do evento. Também combater, né, lutar para erradicar o trabalho escravo, combater fraudes trabalhistas, combater o trabalho infantil e a exploração do trabalho do adolescente, também velar pela regularidade do trabalho aquaviário, do trabalho nos portos também. Aqui na região a gente pode citar o trabalho embarcado, né, nas plataformas de petróleo, né, chega muita demanda desse setor, entre outras, né, situações aí de violações coletivas à legislação que desafiam a atuação do Ministério Público do Trabalho. É sempre bom dizer que o Ministério Público ele tem uma atuação voltada para a defesa coletiva de direitos, são aquelas situações, aquelas irregularidades que afetam um grupo ou até mesmo todo o conjunto de trabalhadores, né, de um determinado estabelecimento. Ou também atua na defesa de direitos indisponíveis, né? Por isso que a gente cita a submissão de alguém a condições análogas a de escravo, né? Mesmo que seja apenas um trabalhador encontrado nessa situação, né, diante da vulnerabilidade, né, em que ele se encontra, vai estar justificada a atuação do Ministério Público. E o mesmo ocorre com o trabalho, né, de uma criança, né, que é proibido,
e deve ser retirada, né, dessa situação de violação de direitos, né? E, então também se aplica esse raciocínio. E também não poderia deixar de mencionar que o Ministério Público atua para regularidade, né, da relação de trabalho na administração pública, com alguma limitação, no caso, a matéria, né, fica limitada à saúde e, no caso dos servidores estatutários, né, fica limitada à saúde e segurança no trabalho. Mas isso a gente pode, né, detalhar adiante. Então, o que eu queria mencionar era isso para, né, dar uma ideia melhor da atuação do Ministério Público e da área, né, também de abrangência, né. Eu fico à disposição também se for necessário mais algum esclarecimento, né, sobre a atuação do Ministério Público. Muito bom, doutor. Ao longo aí da nossa live de hoje, nós vamos estar fazendo algumas perguntas ao senhor, e aí o doutor Vitor Bauer, ele vai poder estar passando para vocês que estão aí nos assistindo, servidores, trabalhadores de uma forma geral, a população, um pouco mais aí das questões técnicas voltadas ao assédio moral, que é um tema que aflige, né, que atinge todos os trabalhadores, né, boa parte dos trabalhadores, melhor falando. Bom, vou passar agora aqui para uma breve apresentação do Dr. Luiz Eduardo Maggioli, psicólogo, servidor do quadro permanente de Araruama, atua também na clínica AMA, na iniciativa privada. Por favor, doutor. Boa noite a vocês que estão assistindo aqui no Facebook. Boa noite, Luiz. Boa noite, Marquinhos. Desculpa. Pode voltar. Boa noite a vocês que estão assistindo aqui no Facebook. Cumprimento aqui meu querido amigo Luiz, Marquinhos, doutora Karina, e também deixo aqui, ratifico meus parabéns pelo dia de hoje ao doutor Vitor, que eu estou conhecendo hoje, meus parabéns, doutora Karina. E aí, Luiz, eu vou puxar a sardinha um pouquinho lá para casa. Doutora Érica Maggioli, meus parabéns pelo dia de hoje, continue essa profissional de excelência, né? Como ela é advogada, deixo aqui registrado também os meus mais sinceros votos de felicitações pelo dia de hoje. Bom, dentro da psicologia, né? Hoje eu estou servidor público aqui em Araruama, eu estou atuante no CAPSI, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, aqui da cidade. Também atuo em outros municípios e lá na Clínica AMA, além de psicólogo, eu também sou o diretor administrativo. A gente coordena uma equipe de trabalho lá com alguns funcionários. E me deixo muito honrado, Luiz, esse convite, agradeço muito e já falei aqui em off para ele que se ele não me convidar outras vezes, eu me autoconvido para estar aqui com vocês, para que a gente tenha essa parceria, esse bate-papo tão gostoso, que o Luiz é um anfitrião muito caloroso e deixa a gente super à vontade. Tá joia. Doutor Luiz Eduardo, muito obrigado. Pode ter certeza que a família Maggioli, ela mora nos nossos corações. Bom, voltando ao nosso tema de hoje, né, o assédio moral no serviço público. Doutor Vitor Bauer, sob o aspecto jurídico, o que seria o assédio moral? Bom, o assédio moral é um fenômeno aí que transcende, né, a área jurídica. Ele é psicossocial, né? E aí a gente encontra várias definições, né, dos doutrinadores, aí de quem se debruça sobre a matéria. Primeiramente, a gente pode, o que a gente recorrendo, né, qual seria a fonte legal? Cabe à União legislar sobre o direito do trabalho, né? E hoje nós ainda não temos em lei uma lei específica, né, do assédio moral, mas acredito que estamos quase lá. Hoje mesmo li a notícia que o Senado ontem aprovou
numa de suas comissões, na Comissão de Assuntos Sociais, um projeto de lei que, além de definir, né, o que é o assédio moral, também preconiza ali, impõe medidas, né, que devem ser adotadas pelo empregador, pelo tomador de serviços, né, para prevenção da prática. Ainda não virou lei, como é uma matéria que começou no Senado, encerrando a tramitação no Senado, acredito que, né, ainda vai ser remetido à Câmara, né? Mas, de toda forma, a gente pôde observar que a definição que é considerada ali, que é nessa lei, nesse projeto de lei, repete os termos da Convenção 190, que é uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Ela é recente, de 2019, foi aprovada por ocasião do centenário aí da organização, e ela, agora, há pouco, em junho, entrou em vigência internacional. Ainda não foi ratificada pelo Brasil, a gente espera que isso, né, ocorra em breve, e alguns poucos países já o fizeram. Mas, partindo, né, das definições aí, mais comumente encontradas, né, por assédio, são situações, comportamentos, condutas que ferem a dignidade do trabalhador. São condutas repetitivas ou prolongadas e que ofendem, né, os direitos da personalidade do trabalhador. É claro que o assédio ele ocorre não somente no trabalho, né? A gente sabe, muitas vezes é referido como bullying, né? No caso das escolas, e até uma lei federal que trata disso, dá alguns exemplos, né? Mas também pode ocorrer em outras relações de poder ou mesmo na família, e também em outros contextos sociais. Mas a gente sabe que no trabalho, em razão da situação, né, por ser uma relação de poder aí, de trabalho subordinado, ela é um campo fértil aí, né, para essa situação indesejada, mas que é muito comum. Então, são situações que podem... O assédio ele pode se exteriorizar ali por palavras, atos, gestos escritos, né, que atentem, né, contra a integridade psíquica, ou até mesmo a integridade física, né, do trabalhador. Em geral, entende-se que deve ser uma conduta repetida, né, por ser uma violação sistemática, na qual um trabalhador ou todo grupo, né, de trabalhadores ali da empresa ou mesmo do serviço público é colocado nessa situação de esse tratamento pode ser com rigor excessivo, né, um tratamento, né, humilhante, situações vexatórias que degradam o ambiente de trabalho, e que podem até mesmo levar à perda, né, do emprego por parte ali de determinado trabalhador. Então, o conceito jurídico é esse, né? Essa situação repetitiva. Embora alguns doutrinadores, e até mesmo nesse projeto de lei que eu mencionei agora, e também na Convenção 190 da OIT, admite a ocorrência do assédio, eles admitem, né, a ocorrência do assédio, até mesmo com uma conduta única. Mas o mais comum é considerar, né, a situação de permanência no tempo, né, que é o que leva a essa degradação do ambiente de trabalho. Porque mesmo que o assédio ele seja voltado contra um trabalhador,
os outros estão ali inseridos, né, naquele mesmo ambiente, assistem ao que está acontecendo e ficam também intimidados, né? E outra questão também importante quando se fala em assédio é citar o assédio moral organizacional. É quando a gente diz, né, menciona essa expressão, quer dizer que é um assédio relacionado aos métodos de trabalho da empresa ou, né, ou de outro órgão, que para atingir suas metas, seus objetivos, impõe uma gestão por estresse, né, seja estabelecendo metas inalcançáveis, né, tratando o trabalhador aí de forma constrangedora, né? Esse é o pano de fundo, né? Perfeito, doutor. Excelente explanação. E sob a ótica da psicologia, doutor Luiz Eduardo? Bom, sobre a ótica da psicologia também tem muitas coisas que coincidem com o jurídico, mas a psicologia ela vai tratar muito da relação desse ser humano, né, desse empregado para com o empregador. Então, assim, dispositivos de controle como todos, né, a gente aprende na psicologia da questão das hierarquias de poder. Então, a escola com a questão do bullying é um dispositivo de poder, a própria família, né, a autoridade de pai e mãe é uma autoridade de poder sobre seus filhos, mas assim, gostaria na psicologia de colocar algo mais prático, inclusive dessas metas inatingíveis que o Dr. Vitor falou, no sentido do seguinte: vamos imaginar uma situação hipotética de uma empresa. Vamos fingir que é uma clínica dentária, por exemplo. Então, geralmente, a gente, né, popularmente está acostumado com assédio sexual, né, que é o ato, né, vinculado à questão sexual. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o assédio moral. As duas formas são de assédio, mas quando falamos de uma meta inatingível e um chefe, por exemplo, chega e fala: ah, tá vendo, dona Ciclana? Por isso que você foi demitida do seu último trabalho, a senhora não consegue fazer nada. Então, expõe e humilha essa pessoa perante um grupo, que pode ser suas próprias colegas de trabalho, pode ser os clientes dessa clínica, pode ser uma série de fatores. E qual a consequência psicológica disso? Faz essa pessoa que escutou esse tipo de humilhação, dessa questão vexatória, acreditar nisso. Então ela interioriza algo que não é verdade, que por uma relação de poder hierárquico estabelecida, faz com que esse funcionário aceite isso e interiorize isso como verdade absoluta. E aí causa consequências psicológicas, Luiz, muito graves e que precisam ser trabalhadas. E que bom, Luiz, que eu estou tendo hoje a oportunidade, enquanto psicólogo, de debater e falar isso para o pessoal aí de casa. Doutor Luiz Eduardo, o senhor pode ficar sempre à vontade para estar participando conosco. Na verdade, quem tem que agradecer aqui é o Papo de Quarta, né? E tenho certeza às pessoas que estão nos assistindo, né? Dr. Vitor Bauer, que condutas, comportamentos configuram o assédio moral no ambiente de trabalho, seja ele privado ou público? Bom, muito bom, né, ouvir essa explanação aí do lado da psicologia, né, que a matéria é mesmo interdisciplinar, né. Bom, e aí esses exemplos, né, ajudam muito, né, quem nos está assistindo a entender, né, o que pode ser considerado. Então, a gente pode, né, mencionar, se um trabalhador começa a sofrer perseguição por parte do gestor ou de algum colega de trabalho, se outra situação, se ele é constantemente ameaçado, né, de perder o emprego, ou no caso do servidor público, constantemente ameaçado de responder a um procedimento administrativo, disciplinar, se ele é transferido de função, ou a ele são atribuídas funções
incompatíveis com a formação dele, né? Um desvio de função, no caso, que é entregar tarefas aí menos complexas aí do que seria próprias, né? Seriam próprias do cargo dele. Outra situação, alterar a jornada de trabalho também com o intuito de forçá-la a pedir demissão. E isso tudo vai ser visto pelo conjunto, né? O conjunto aí de comportamentos, né, que constituem o assédio. Uma situação que já ocorreu, né, várias vezes aí, em casos que foram levados à justiça, a empresa, na cobrança de metas, a empresa faz um ranking e divulga aquilo internamente, colocando ali quem é o pior empregado, expõe, né, o trabalhador, uma situação ali, né, intimidatória, vexatória, e isso para forçar ali os demais, né, a aderirem às metas e a esse método de gestão que tem esse terror aí psicológico. Exercer uma vigilância exagerada também sobre o trabalhador. Poderia acontecer, por exemplo, colocar uma câmera ali especificamente sobre aquele trabalhador. Uma outra situação também que a gente pode falar, desmoralizar publicamente a pessoa. Pode também se manifestar por ofensas, xingamentos, apelidos que são pejorativos, né, que desagradam ali ao trabalhador. Hoje também é comum, até pela situação de pandemia e pela informatização das empresas, né, do serviço público também, esses atos intimidatórios podem se manifestar por via eletrônica, né, seja por e-mail, WhatsApp, expondo alguém ali indevidamente. E até mesmo com esse cenário de pandemia, de desemprego, há uma pressão maior do trabalhador, há um receio, né, maior de perder o emprego. Então, doutor, eu não sei se perdeu. Desculpa interromper. Não, perfeito. Desculpa interromper. Tá. É só para eu fazer uma pergunta dentro desses aspectos, né? Por exemplo, agora especificamente do servidor público, o servidor, a troca constante de local de trabalho, de lotação, pode vir a caracterizar assédio moral? Ele permanece na mesma função, porém ele trabalha um dia num determinado local, 2 dias depois em outro, e toda semana trocando e sem o prévio aviso. Mesmo sabendo que o servidor ele está ali para atender as necessidades da administração pública, né? Mesmo sabendo disso, mas essa troca constante, principalmente naqueles serviços em que existe a necessidade de uma relação servidor-usuário. Especificamente, vamos falar assim, por exemplo, saúde. O servidor da saúde ele tem que ter um contato, né? Ele, por exemplo, na saúde da família, o servidor ele tem uma ligação, um vínculo muito grande com o usuário do Sistema Único de Saúde. O que o senhor pode me falar sobre isso? Embora em regra não há a inamovibilidade, né, do servidor, a administração pode, não seria vedado, né, a administração alterar a lotação do servidor, mas olhando pelo contexto, se há desvio de finalidade desses atos, né, de relotação do servidor, de mudanças constantes, isso pode ser avaliado, né, no conjunto, né, se há outros atos aí que caracterizam o assédio moral, mas ele pode ser uma forma, sim, de perseguição
de intimidação do servidor, e talvez até essa situação acontece com vários ali, que pode indicar uma situação, né, de assédio na organização, né? Mas a análise precisaria ser feita realmente globalmente, né? Para saber se há desvio de poder, desvio de finalidade. Tá ok, doutor. Muito obrigado. Porque o ato administrativo, ele se presume, né? Você presume que o ato é válido, né? Legítimo, né? Mas se for possível comprovar esse desvio, né, de finalidade, o ato pode ser anulado. Perfeito, doutor. Muito obrigado, tá, pela sua explicação. Agora, voltando aqui para o doutor Luiz Eduardo, o senhor já tinha falado sobre alguns aspectos. Teriam outros aspectos na ótica da psicologia que caracterize e possa vir a caracterizar o assédio? Sim, Luiz. Inclusive, falando um pouquinho da área da saúde, né, que foi o ponto que você tocou, psicologicamente, a equipe como um todo, e aí tem os profissionais de saúde, tem os profissionais da segurança, enfim, a equipe, ela forma um grupo de pessoas, e aquele grupo ele tem uma certa harmonia de funcionamento no viés do trabalho. Então, quando algum desses funcionários, por motivos quaisquer, são realocados, isso causa um desequilíbrio emocional naquela equipe. Então, faz sim, é prejudicial sim, na vertente psicológica do funcionamento do grupo como um todo, né? Então, assim, pessoas que têm afinidades em comum estão juntas por um determinado objetivo, por exemplo, no hospital. E é impossível não pensar em Covid, né? Nesse contexto que a gente está vivenciando. Então, assim, equipes que estão há muito tempo trabalhando juntas e quando, né, são realocadas ou remanejadas, causam uma questão psicológica quando sai, né, por motivos quaisquer. Faz com que essa equipe seja realmente, sabe, aquela muletinha que fica, perdemos a fulana, perdemos o ciclano, enfim. E aí eu coloco não só os profissionais de saúde, mas os profissionais de segurança, os profissionais que regem aquele grupo como um todo. Acho importante falar sobre isso também. Excelente. Falando um pouquinho, só um minutinho, Luiz, também, que a questão, né, psicológica, ela é um pouco diferente porque o assédio moral na psicologia, ele é velado, pessoal. Então, assim, sabe aquelas indiretas, aquelas alfinetadazinhas que às vezes, né, o chefe dá no subordinado? Então, assim, não vai ser nunca algo explícito, né? Talvez o apelido, o vexatório, aquela questão do assédio, ele não vai ser totalmente transparente, ele vai ser, sabe, aquela cutucadinha, aquela deixa, né, aquela coisa que algumas chefias falam. Então, psicologicamente, faz com que o trabalhador, falando agora no viés do trabalho, perca um pouco a vontade, Luiz, perca um pouco aquela questão de querer estar no trabalho. E aí isso causa consequências muito graves. E, obviamente, né, a minha área é a área administrativa, mas essas consequências, doutor Luiz Eduardo, o senhor poder... na verdade, eu acho que eu vou passar isso na outra, mas seria, por exemplo, uma síndrome do pânico, entre outras coisas. Mas eu vou chegar lá, eu percebi que nós vamos ter esse ponto mais na frente, é que eu fiquei já ansioso por conta disso, porque eu mesmo já vivi momentos de não ter até vontade de chegar até a repartição e tudo mais. Graças a Deus tudo isso passou, graças a um trabalho feito por acompanhamento de profissionais como o senhor, entre outros, né? Dr. Vitor Bauer, o senhor falou no início que tem um projeto tramitando, que não existe ainda uma lei específica para tratar do assédio moral, mas especialmente no serviço público. Qual é a previsão legislativa? Não sei se eu estou sendo repetitivo, só para a gente pegar mais nesse ponto. Qual é a previsão legislativa, especialmente para o assédio no serviço público, por favor? Luiz,
bom também deixar claro que a falta de uma lei federal sobre isso, sobre o assédio, não impede de maneira alguma a responsabilização de quem pratica, né, da entidade que tolera, né, que não toma as medidas adequadas para garantir o meio ambiente de trabalho saudável, e também para reparar algum dano, né, um dano moral, no caso, ou mesmo dano moral coletivo, porque o assédio, né, ele já está muito bem caracterizado na doutrina, né, já está mais do que sedimentado na jurisprudência, né, o que caracteriza o assédio, quando o tomador ali dos serviços, né, não adotou as medidas mesmo ciente, né, da ocorrência dessas práticas, não adotou medidas suficientes para tornar o ambiente rígido, né, um ambiente saudável, que é um direito fundamental do trabalhador. Então, é bom que venha a ser editada uma norma própria e até mesmo ratificada a Convenção 190 da OIT, né, o Brasil ainda não assinou, não submeteu ao Congresso, né, para a norma internacional, mas ela serve aí como uma referência. O que a gente tem no quadro normativo hoje? Pode haver, no âmbito, né, de cada município, de cada estado, uma norma, uma lei, né, que disponha sobre assédio moral. E no caso aqui a gente pode citar que no estado do Rio de Janeiro existe desde 2002 uma lei que traz, ela conceitua o assédio e também impõe algumas medidas de prevenção. Essa lei ela vale para os órgãos, né, da administração pública estadual. E pode ser que em determinados municípios também já contem, né, com uma norma própria, né, eles têm autonomia para isso, para editar normas válidas, né, para a administração pública municipal. E no âmbito federal, além desse projeto de lei que foi aprovado em comissão do Senado ontem, que ainda, né, não virou lei, nós temos um outro projeto já aprovado na Câmara dos Deputados que criminaliza a prática do assédio moral. Então, além esse do Senado, ele altera a CLT, estabelece algumas medidas a cargo das empresas, sob pena de multa. Já no projeto de lei da Câmara, é estabelecido como crime, né, sujeitando aí o infrator, né, a penalidade ali prevista. Mas nenhum dos dois projetos, por enquanto, se tornou lei. A gente espera que possa, né, ocorrer isso para contribuir, né, para a melhora aí do ambiente, né, nas empresas, além de todas as outras ações, né, que são tomadas. Mas eu acho importante aqui citar, em relação ao projeto de lei da Câmara de ontem, ele toma o conceito, né, aproveita o conceito da Convenção 190 da OIT, diz que é vedada a prática de violência e assédio no ambiente do trabalho. Ficou conjugada, né, violência e assédio com uma descrição única. E ficou assim definida. Eu vou, né, ler como ficou aqui. É um conjunto de comportamentos e práticas ou de ameaças de tais comportamentos e práticas que se manifestam isolado ou repetidamente, que tenham por objetivo, que causem ou sejam suscetíveis de causar
um dano físico, psicológico, sexual ou econômico. Dessa forma que ficou caracterizado. E aí, em outros dispositivos, né, desse projeto, ele fala que os estabelecimentos devem adotar um código de ética, né? Isso aí deve ficar claro tanto para os gestores quanto para os demais trabalhadores, né? Qual que é a conduta ali esperada, né? E as sanções possíveis, né? Se não houver um tratamento ali harmonioso, né? Respeitoso entre todos. E além disso, impõe no caso, né? Se virar lei, que os estabelecimentos com mais de 100 empregados terão de contar com uma equipe ali para dar o atendimento à vítima do assédio, inclusive, né, psicológico, garantir um canal de denúncia, trabalhar de forma periódica na conscientização, né, com palestras e outras capacitações, e aí estabelece multa. Agora, em relação ao servidor público, então pode ser verificado em cada caso se o município já conta com uma lei própria, né, sobre o assédio. Mas, de toda forma, se o assédio ocorrer, vai gerar consequências ali administrativas, né? Perfeito, doutor. Muito interessante esse esclarecimento. Então, os entes federativos, o Distrito Federal, os estados e os municípios, através das suas câmaras, né, das assembleias legislativas, elas podem estar editando, né, projetos de lei e levando para apreciação e votação, né? Isso é muito interessante, muito legal isso, porque os municípios, os estados e a União aprovando, tanto para o serviço público quanto para a iniciativa privada, esse projeto sendo aprovado, ele pode se tornar aí uma vacina, não para erradicar, mas para reduzir muito a questão do assédio moral no ambiente de trabalho, né? Então vamos lá, agora vamos fazer aqui mais uma pergunta para o doutor Luiz Eduardo. Quais as possíveis consequências na vida do trabalhador que sofre o assédio moral? Bom, Luiz, bom, pessoal, é o seguinte, né? A gente aqui está falando pelo viés muito do trabalho, né? Mas aqui nessa pergunta eu também queria abrir um pouco mais, né? Porque esse assédio moral, ele vai trazer consequências na vida da pessoa em várias esferas. Então, assim, começa, Luiz, esclarecendo aquele ponto que você já começou na pergunta passada, tudo com uma questão da estima. Então, você, né, como o Dr. Vitor falou mais uma vez, é repetitivo. Então, assim, não é uma situação, são várias vezes, é repetitivo, é humilhante. Então, assim, você começa a se interiorizar como incapaz. E aí, essa incapacidade, ela vai ir para várias esferas. Do trabalho, vai para a sua família, da família, você vai ter situações disso, de se sentir incapaz. Será que realmente eu sou bom? Será que eu sou bom trabalhador? Será que eu executo a minha função de uma maneira mais eficaz? Será que eu não estou fazendo o meu trabalho certo? E na minha família lá, se eu for pai, será que eu estou sendo um bom pai? Será que eu estou sendo um bom marido? E aí, esses atravessamentos pelo assédio moral vai trazer consequências vastas e graves e que a gente precisa falar. E assim, se você que está me escutando nesse momento está passando por uma situação dessa, procure uma ajuda especializada, procure alguém que faça com que você resolva esse conflito emocional e questões que aparecem, que precisam ser faladas, que precisam ser expostas. Não guarde isso para você. É muito importante a gente falar sobre isso, porque é o que a gente mais vê, Luiz, infelizmente, tanto na esfera pública quanto na esfera particular. O psicólogo, ele tem acesso a essa dor e esse sofrimento de uma maneira muito forte. Muito bom, doutor. Eu vou aproveitar o gancho em relação ao servidor público municipal aqui da nossa cidade de Araruama. O sindicato, ele oferece ao servidor sindicalizado
começou a oferecer de um tempo para cá a assistência psicológica gratuita, limitada a 50 atendimentos mês, para aqueles servidores que estão passando por esse problema, não só o assédio moral, mas de uma forma geral, que ele esteja precisando aí de um acompanhamento especializado, como o senhor bem falou. O sindicato ele está dando essa assistência para o servidor que nos procura. Então, fiquem à vontade, servidores de Araruama, do quadro permanente da cidade de Araruama, para nos procurar. Tá ok? Agora, voltando à questão do assédio moral, doutor Vitor, considerando a dificuldade de se provar, né, o assédio moral e também o medo do servidor em relação a retaliações, represálias, o que pode fazer o servidor que sofre o assédio, o que ele pode fazer em face da administração pública quando ele sofre esse assédio? Muito interessante a pergunta. E também queria registrar que foi muito oportuna a explicação do Dr. Luiz Eduardo, né, sobre os efeitos e as graves consequências para o trabalhador que é vítima, né, do assédio moral, né, tem autoestima aí muito abalada, pode realmente ficar inviável, né, a permanência dele no trabalho. Ele pode ficar até mesmo incapacitado, ter um afastamento previdenciário, né, por doença do trabalho. A gente sabe que hoje as doenças mentais aí estão entre as principais causas de afastamento do trabalho. E falando um pouco assim pela experiência no Ministério Público, os casos de assédio moral, eles normalmente dependem, né, de prova testemunhal. A gente tem que ouvir trabalhadores e a gente percebe de alguns relatos, né, que a pessoa realmente ficou muito abalada, né, com aquilo, tem às vezes fica até emocionada ali para expor, né, porque a gente precisa descrever, né, no depoimento o que aconteceu, quais foram as situações, com que frequência que aquilo ocorria, e a pessoa, a gente vê que muitas vezes fica emocionada ali, ao relembrar, né, aqueles fatos difíceis, né, aquela situação ali degradante no trabalho. Mas passando diretamente aqui para a pergunta, né, o que a vítima, né, do assédio pode fazer? Que há mais de uma forma, na verdade, de encaminhar a questão. Em primeiro lugar, é bom que a administração pública, né, tenha uma comissão de enfrentamento ao assédio moral. É uma comissão que, por ser especializada aí, nesse assunto, né, ela já vai ter os procedimentos ali de apuração rápida, né, e sob confidencialidade, preservando, né, a vítima na medida do possível, e dando uma apuração célere para o caso. Mas se não houver, de qualquer forma, teria de reportar isso para um setor aí de recursos humanos, né, na área administrativa, para o setor que possa dar o tratamento dessa questão. Se possível, se não for o superior hierárquico, né, o assediador, ele pode ser, essa pessoa, né, pode ser procurada também para auxiliar, né, e aí pode haver a busca, né, de uma solução para o conflito, uma mediação aí, ou até mesmo a abertura de um processo, né, administrativo, uma sindicância, ou processo administrativo, disciplinar. É importante que haja, né, a apuração do fato no âmbito administrativo. Se o servidor entende que essa medida é insuficiente,
ele pode ir por outros caminhos. Ele pode também, paralelamente a isso, pode buscar o auxílio do sindicato, né? A gente sabe que o sindicato tem por missão aí promover a defesa dos direitos individuais e coletivos da categoria, então ele pode prestar assistência nesse caso. O servidor pode também, se for, né, do seu interesse, pode adotar medidas judiciais. Ele pode também procurar o Ministério Público do Trabalho ou o Ministério Público Estadual, relatar os fatos, né? E aí seria mais uma frente também de apuração e de responsabilização, né? Então, são situações, há mais de um meio, né, de encaminhamento da questão. O importante é que seja a vítima seja acolhida, tenha seus, pelo menos no primeiro momento, ele tenha os seus dados ali preservados, né, suas informações preservadas, para que ocorra a apuração. Muito bom, doutor, é verdade. Mas eu acho que o principal, né, lógico, uma coisa caminha com a outra, não o principal. Mas é que a gente cuide sempre da nossa saúde, para que a gente possa ter forças e buscar aí a solução aí para os nossos problemas, para nossas ranhuras no ambiente de trabalho. Eu queria apenas complementar, sim, que eu claro, acho perdão. Que é interessante, que o servidor pode, né, também reunindo, né, provas aí, elementos que possam comprovar, né, o relato, né, de assédio, seja indicando testemunhas aí que presenciaram alguns fatos, seja enviando aí algum documento, alguma comunicação que tenha sido feita e que revele, né, também aí o abuso de poder. A gente não pode nem mesmo descartar também, se for necessário ter alguma gravação, né, se ele é o próprio envolvido, né, e tem dificuldade de comprovar os fatos, ele pode se valer ali ele pode gravar, né, alguma conversa, para provar o fato, né, ilícito. Isso aí o Poder Judiciário reconhece como válido, né, como quando a vítima utiliza da gravação para proteger, né, os seus direitos. Então, são alguns meios, né, de prova que podem ser utilizados. Perfeito. Testemunha, e na medida do possível evitar ali situações em que fique a sós, né, com o assediador, né, e que ninguém possa presenciar ali essas situações, né, porque senão a prova realmente ficará difícil. Perfeito, doutor. Então, para vocês que estão nos assistindo, caso vocês conheçam algum caso, é importante frisar que a prova, através de testemunha e também do meio material, é muito importante para essa questão, para se buscar aí a solução para o problema do assédio moral. Doutor Luiz Eduardo, doutor Maggioli, é possível o assédio moral culminar numa patologia para quem o sofre? Desculpa, perdão. Tranquilo. Neste caso, como identificar que a situação saiu do controle? O que fazer? Bom, como eu falei antes, Luiz, tudo começa, né, com uma questão que vai jogar na sua estima, né, vai fazer você ter uma baixa estima, e com isso, toda patologia, né, a maioria das patologias, melhor dizendo, na área da saúde, elas têm tipo um crescimento exponencial. Então, a gente já falou um pouquinho e aí continua. Algo que é seu, todo sofrimento psíquico, emocional, né, mental, mas da esfera psíquica, dos sentimentos, eles começam de uma questão pessoal e aí eles vão
aumentando a intensidade. Então, o que a gente fala? Começa com o que o Luiz já tinha comentado, uma crise de ansiedade. Então, só de pensar, aquela questão que acontece muito domingo depois de um determinado programa na televisão, que eu não vou falar qual é, que aí todo trabalhador fala, pô, segunda-feira, vamos lá para o trabalho. Isso já é um picozinho de ansiedade, mas essa ansiedade, ela não é patológica, Luiz. Todo mundo tem essa ansiedade. E a ansiedade também é motivadora. A ansiedade faz com que o ser humano se mova em direção a algo. Só que, com a questão do assédio moral, essa ansiedade ela vai ficando cada vez mais exacerbada. Então, assim, sofrimentos físicos mesmo. Então, sudorese nas mãos, vai ter a palpitação cardíaca. E aí, a questão da ansiedade ela vai piorando, tá? Então, assim, para se tornar uma síndrome do pânico, é rápido. Se você não procurar ajuda, é rápido. E o sentimento físico é de um ataque cardíaco, Luiz, de que você realmente vai morrer. Então, assim, trabalhadores, uma quantidade enorme de pessoas que têm crise de pânico são dirigindo nos seus veículos, indo para o trabalho. E aí a pessoa trava. Provavelmente, e assim, há uma possibilidade muito grande de sofrer um acidente de trânsito, porque a crise de pânico ela se dá ao caminho do trabalho, mas isso pode ser pelo assédio moral, sim, pode ser outras consequências, mas vê a intensidade das coisas, Luiz. E aí você me pergunta, o que fazer, né, em relação a isso? Como identificar que saiu do controle? O que fazer na esfera psicológica é buscar por ajuda. Se o assédio moral for do seu chefe, tentar ver esferas superiores nessa hierarquia de trabalho. Caso essas esferas não possam estar presentes, por exemplo, como é que você vai denunciar o seu chefe se não tem ninguém na hierarquia superior a ele? Então, agora, aqui em Araruama, falando da vertente de Araruama, tem os sindicatos, tem os advogados, tem maneiras, como o doutor Vitor falou, de que você consiga denunciar esse assédio e brecar esse sofrimento, no sentido de que não pode continuar existindo. O que te aflige não pode continuar existindo. Você tem que também, de alguma maneira, definir esse limite que você mesmo vai dar. Então, seja gravando provas, igual o Dr. Vitor falou, seja buscando esferas superiores, denunciar em questão de procuradoria, esferas superiores mesmo de trabalho, para que você possa ser respaldado e que essa sessão vexatória, que tudo isso que acontece com você seja extinguido e que você consiga voltar à sua vertente de trabalho normalmente. Assim a gente espera, né? Infelizmente, na maioria das vezes, isso não acontece. Então, pessoal, vocês já sabem o caminho, né? Tanto para o tratamento da saúde mental, quanto para também esse acompanhamento especializado através do direito, né? Dr. Vitor Bauer, configurado o assédio moral, quais podem ser as consequências para o assediador? O assediador ele pode ser o superior hierárquico da pessoa, da vítima, né, na empresa ou no serviço público, que é uma situação mais comum, né? Ou o assediador também pode ser um colega de trabalho, né, do mesmo nível do assediado. E em algumas situações o chefe também pode ser vítima de assédio praticado, né, pelos subordinados. Esse assédio vertical também ele é possível, né? Não tanto comum, mas é possível. E o assediador, ele representa, né, ele é um preposto ali do empregador, no caso aí se a gente abordar a relação privada. Então, se os atos que ele pratica ali em nome da empresa, causando dano a outras pessoas, a empresa pode ser responsabilizada, né, numa ação trabalhista, pode ser condenada a reparar ali o dano moral, né,
causado ela, porque uma vez que ocorre o assédio, a empresa ela tem de estancar essa prática, né? Ela tem que adotar todas as medidas ali necessárias, até mesmo afastando o assediador, ou se comprovada a prática, ou se já há algum indício ali, né? Ou também, se depois de apurado e confirmado que houve o assédio, ela pode promover a dispensa por justa causa, porque ele praticou ali um ato grave, né, uma falta grave, atentou contra a honra, né, contra a intimidade, contra os direitos da personalidade ali de um outro trabalhador. E no serviço público, o assediador ele pode ser enquadrado na lei de improbidade administrativa, né? Porque o assédio, por violar princípios da administração pública, ser um abuso de poder, ele justifica, né, a aplicação da lei de improbidade. E a pessoa, se condenada por improbidade administrativa, pode até mesmo perder o cargo, né? Além disso, esse assediador no serviço público, ele, né, pode responder a um procedimento administrativo para apuração dos fatos e responsabilização. É possível a aplicação, se comprovada a culpa, a aplicação de penalidades, né? Desde advertência, suspensão ou mesmo a demissão. Principalmente se houver reiteração, existem consequências, sim, para o assediador. Ok, doutor. Então, apesar de não ser comum, nem sempre o assédio ele vem do empregador para o empregado, né? Independente de ser na iniciativa privada ou na pública. Ele pode acontecer ao contrário também, o que não é comum, né? O ideal é que não acontecesse de nenhuma das formas, né? Nem da forma horizontal, nem da forma vertical. Doutor Luiz Eduardo. Na verdade, assim, só em relação a isso, sim. Seja no vertical ou no horizontal, a empresa ela tende a manter o ambiente de trabalho saudável, né? Independentemente de quem pratica, de quem são as vítimas, ela vai ter que adotar medidas para regularizar o ambiente de trabalho. Perfeito. Então, a medida a ser tomada para regularização, ela deve vir ou do empregador da empresa, ou, no caso do serviço público, da administração pública. Certo, doutor? Sim. Perfeito. Muito obrigado pelo esclarecimento. Doutor Luiz Eduardo, o senhor já falou um pouquinho sobre como o servidor, né, o assediado deve se posicionar, né, o servidor, o trabalhador, o assediado, de uma forma geral. O senhor quer complementar sobre isso? Eu posso também deixá-lo livre aí para falar sobre algo aí que esteja aí na sua mente aí para poder estar esclarecendo ainda mais aí para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, eu queria falar um pouquinho mais sobre a questão do ser humano, né, que sofre, né, vítima desse assédio moral. Então, assim, o medo, às vezes, pessoal, ele é paralisante. Então, não deixe, por mais que seja um tanto horizontal, ou vertical, ou bariátrico, que é da mesma função, né? Por exemplo, numa clínica odontológica, que eu coloquei aqui como exemplo, se tem várias pessoas na mesma função, por exemplo, recepcionista, e acontece esse assédio moral de uma colega que também é recepcionista, ele também configura assédio moral. São vertentes de assédio mais diferenciadas, mas que elas existem. Então, assim, não se paralisar pelo medo, né? Definição de limites, o limite que você mesmo coloca. Caso seja do seu superior, não tenha medo de denunciar, não tenha medo de perder posição ou ser, né, de alguma forma punido, porque
independente, claro que aqui essa live a gente está falando muito da relação de emprego, né? Da relação hierárquica do trabalho, mas não deixe mesmo que o limite que você pode dar. Então, assim, como o psicólogo ele vai lidar muito com o diálogo dos seres humanos, né, pelos direitos, enfim, tenta, né, a dica que eu posso dar enquanto psicólogo é tentar esse diálogo, tentar essa argumentação, é você dar mesmo um stop. Olha, eu considero que você, chefe, passou do limite neste ponto, não gostaria que essa situação voltasse a acontecer. Então, definir os limites, seja pelo chefe, seja pelo colega de trabalho, falar sobre isso também talvez faça um efeito positivo. E aí, se infelizmente essa vertente, né, do limite passar ou extrapolar ou situações continuarem a acontecer, a gente já aprendeu hoje nessa live aqui que existem meios judiciais, que existem meios de denúncia, né, e aí, infelizmente, colocar, né, essa situação para uma vertente superior que possa fazer com que essa solução seja extinta, né? Que seja realmente quebrado esse ciclo aí de vexame, de humilhação, de situações que te deixam mal, que isso seja interrompido de alguma forma. As perguntas que estão sendo feitas nos comentários, nós vamos estar respondendo posteriormente, tá ok? Para poder a gente estar mantendo aí a nossa dinâmica. E aí eu vou estar encaminhando essas perguntas para o doutor Luiz Eduardo e também para o doutor Vitor, para que eles possam estar me repassando e eu transmitindo para vocês. Lembrando que a nossa live ela está ao vivo e que depois estará disponível, permanecerá disponível na página do Sindicato dos Servidores Municipais de Araruama, no Facebook, para quem não pôde nos acompanhar, para que possa estar assistindo posteriormente. Doutor Vitor, o senhor é procurador do trabalho, representante do Ministério Público do Trabalho, que tem feito um trabalho sério, comprometido, impecável contra o assédio moral no ambiente de trabalho. Em relação ao servidor público, o Ministério Público do Trabalho teria legitimidade para atuar? E, caso contrário, qual a instituição que seria responsável para a verificação do ambiente de trabalho em relação ao servidor público? Antes de responder diretamente a pergunta, queria também dizer que é muito boa a lembrança, né, do doutor Luiz Eduardo aí ao diálogo como meio, né, de resolução, primeiro meio, né, de resolução desse conflito interpessoal, antes de mesmo, né, de que seja formulada uma denúncia, de que sejam acionadas outras instâncias. É importante, né, a busca aí dessa solução pelo diálogo, ou com a mediação, né, de algum colega, expor a situação, o que está ali desagradando, né, o que pode melhorar no ambiente. Mas a gente sabe que há situações, né, graves em que isso não se mostra suficiente. É preciso mesmo acionar, né, esses outros meios aí. E aí a gente, né, parte para as apurações dessa conduta, né, dos fatos aí denunciados. E aí eu passo aqui diretamente, né, para a atuação do Ministério Público do Trabalho. Como eu disse no início, o MPT, né, o Ministério Público do Trabalho, tem como uma de suas prioridades o enfrentamento do assédio moral e o combate às desigualdades, né, nas relações de trabalho. Combate à discriminação, e muitas vezes, né, o assédio pode estar relacionado à discriminação também. Então, o Ministério Público do Trabalho, ele tem uma experiência grande, né, na atuação nessa questão do assédio. Tem uma coordenadoria temática específica sobre isso, que elabora manuais de atuação,
fica em permanente contato, né, com entidades da sociedade, com o Congresso Nacional, e dá todo o suporte, né, para a atuação dos procuradores, cada procurador, né, em sua unidade. Então, quando nós recebemos uma denúncia, né, de assédio moral, pode ser instaurado, né, um procedimento investigatório, um inquérito civil, para que o fato seja apurado aí, mediante os meios de prova aí disponíveis, né, principalmente a tomada de depoimentos, colheita de informações, perante aí o empregador, a administração pública. A gente vai apurar se existem mecanismos internos, né, da empresa ou da administração pública para o processamento, né, dessas denúncias. Existe um canal de denúncia que garanta que proteja ali o trabalhador, né, garanta ali a confidencialidade da informação. Então, isso vai ser verificado. Além do canal de denúncias, a empresa e também os órgãos públicos devem manter um código de conduta, né, para que todos ali saibam como devem se pautar ali no seu comportamento, nas relações interpessoais, as possíveis consequências também para o caso, né, haja descumprimento aí dessas diretrizes. A administração pública ela pode manter, né, como eu disse, uma comissão específica, né, sobre assédio moral, o que vai dar aí uma celeridade, um enfrentamento aí melhor, né, especializado. E além disso, é muito importante a conscientização por meio de capacitações, palestras periódicas, esclarecendo os empregados e também os servidores públicos, gestores e demais trabalhadores sobre o que é o assédio, né, as principais formas, os malefícios que essa prática causa, e que eles tenham ciência, né, de como proceder caso sejam vítimas ou testemunhem, né, essa situação acontecer com o colega, né, como dar um apoio. E tratando aqui especificamente da competência da Justiça do Trabalho e da legitimidade do Ministério Público do Trabalho sobre o assédio moral, eu registro que em regra, o Ministério Público do Trabalho não atua nas questões meramente estatutárias na administração pública. Então, contratação, concurso, parcelas remuneratórias, encerramento de contratos temporários, esse tipo de questão, por ser administrativa, fica na alçada da Justiça Comum e do Ministério Público Estadual. Mas há uma ressalva aí que o Supremo Tribunal Federal faz em relação à competência da Justiça do Trabalho. Ele garante a competência, né, trabalhista em relação às matérias de saúde e segurança no trabalho, ou seja, o meio ambiente do trabalho. Se uma ação tratar desse tema, de cumprimento de normas de saúde e segurança, a Justiça do Trabalho é competente. Logo, o Ministério Público do Trabalho também. E o assédio moral, ele vem sendo reconhecido como uma irregularidade do meio ambiente do trabalho, né, diretamente aí relacionada à saúde mental, né, à rigidez do meio ambiente do trabalho. Então, nós temos decisão recente do Conselho Nacional do Ministério Público, que reconhece a atribuição do Ministério Público do Trabalho
para atuar em caso de assédio moral na administração pública. Então, hoje o cenário, né, que a gente tem, tanto jurisprudencial quanto também no nível administrativo, é o reconhecimento do Ministério Público atuar no denúncias de assédio moral, seja na relação de emprego, seja na relação do servidor público, né, com a administração. Então, como que se dá a atuação do Ministério Público? Como eu disse, a apuração dos fatos, né, no procedimento administrativo, o Ministério Público pode se utilizar de diversos meios de prova para apurar a questão, e se verificado, comprovada o assédio, em regra o Ministério Público vai buscar a solução administrativa, que é a mais rápida, né, para a solução do caso, que é propor um termo de ajuste de conduta, que é uma espécie de um acordo que o Ministério Público faz, né, firma seja com o empregador ou com o ente público, que é o tomador da mão de obra e o responsável, e por esse termo ele se compromete a não tolerar, não permitir práticas de assédio moral e a promover outras medidas capazes aí de prevenir a ocorrência do assédio. E são estabelecidas multas para o caso de descumprimento. Então, normalmente, o mínimo que a gente espera ali, né, de obrigações que sejam assumidas no termo de ajuste são a abstenção da prática, a realização de capacitações, palestras, a abertura e manutenção do canal de denúncias. Pode haver também a conscientização pela distribuição de materiais, de cartilhas, né, o que precisa ser garantido é a apuração dos casos, né, essa apuração interna, a aplicação das sanções cabíveis, né, quando constatada a prática, manter esse canal de denúncias funcionando e trabalhar na conscientização dos gestores, né, e de todos os trabalhadores sobre esse tema. E quando não é possível a solução administrativa, o Ministério Público vai propor uma ação civil pública, que é uma ação coletiva, por meio da qual ele vai defender esses direitos, o meio ambiente do trabalho. Aí vai postular, né, essas mesmas medidas, né, que eu mencionei, vai levar o juiz para que ele possa arbitrar, né, multas também, né, por causa de descumprimento. Após toda a produção de provas, né, ficar demonstrada a prática do assédio moral, virá uma sentença de condenatória estabelecendo ali essas medidas. E o que é importante mencionar é que o assédio ele pode gerar a responsabilização patrimonial, né, pode ser imposta uma indenização por dano moral coletivo. Porque quando a empresa ela não adota medidas para coibir o assédio, ou ela promove o assédio organizacional, colocando isso tudo como método de gestão para atingir os seus objetivos, né, aí de forma ilícita, ela pratica um dano social, ela atinge uma coletividade, ela viola valores, princípios, né, viola a dignidade da pessoa humana. Então, esses atos, eles geram uma responsabilização. Há diversos casos aí, já em que a Justiça do Trabalho arbitrou indenização, né, por dano moral coletivo, né, podem ser impostas multas até pesadas aí, tanto para responsabilizar a empresa pelo que já ocorreu e também arbitrando um valor aí que seja
suficiente para evitar novas ocorrências e que a empresa faça um controle melhor disso, uma prevenção e apuração, né? E no âmbito, e essa mesma responsabilização também pode ocorrer do ente público. Se essa é a omissão, né, do ente público aí em implementar esses mecanismos, né, o ente pode ser responsabilizado também. Muito obrigado, doutor Vitor. Nós estamos daqui a pouco vamos estar chegando ao final. Nós temos aqui mais uma pergunta, agora para o doutor Luiz Eduardo. Doutor Luiz Eduardo, nós recebemos quase que diariamente servidores falando sobre a questão do assédio e também já a gente percebe até para nós que não somos profissionais da área, mas com algumas questões de ansiedade, né? Pelo que a gente avalia, né? Que a gente verifica de ansiedade. Apesar de nós já oferecermos um atendimento psicológico, e a gente já ter divulgado muito isso nas redes sociais, e também quando os servidores vão de forma física até o sindicato, nós percebemos que existe aí uma resistência por parte do servidor para buscar essa ajuda especializada através do psicólogo, do psiquiatra. Qual o motivo que o senhor vê de tanta resistência na busca desse atendimento especializado? Bom, Luiz, assim, mais uma vez eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui nessa live para debater um pouco, porque uma das vertentes, eu acho que 90%, né, dessa resistência é gerada no preconceito de que o psicólogo é um profissional que vai tratar apenas de transtornos mentais muito graves ou situações muito complicadas. Não, o psicólogo, ele é treinado, ele é um profissional, né, e uma grande parcela está na área clínica, então na área da saúde, para lidar com situações de sofrimento humano, né? A psicologia é uma área que ela é uma ciência que ela vai tratar das relações humanas. E dentro das relações humanas tem, né, a parcela do autocuidado, né, e do autoconhecimento. Então, necessariamente, e que bom, Luiz, saber, né, que no sindicato existe a possibilidade desse atendimento psicológico, assim, me fez muito feliz. Eu acho que eu ganhei a noite sabendo dessa notícia por você, assim, que me transmitiu isso, e assim, quero muito conhecer esse serviço de uma maneira bem pessoal mesmo, para conseguir, né, entender melhor como é que funciona esse atendimento lá no sindicato. Mas assim, é uma vertente também de autocuidado. Claro que nessa live a gente falou especificamente sobre assédio moral, mas o sofrimento humano, ele transpassa várias e várias vertentes, seja ansiedade, seja depressão, seja situações familiares, relações humanas desconexas ou com algum tipo de sofrimento. Mas nem sempre, Luiz, o psicólogo ele vai tratar do sofrimento também. Em sessões de terapia, você consegue falar das suas alegrias, das suas conquistas. E assim, pessoalmente eu sou bem realizado, Luiz, porque consigo já, né, na minha esfera profissional, atender várias vertentes. Então, crianças, homens, eu acho que, falando agora um pouquinho especificamente para o gênero masculino, como é difícil um homem ir à terapia, e aí quando encontra talvez um psicólogo masculino, do gênero masculino, seja um pouco mais fácil de falar algumas questões, que também é uma vertente já que a psicologia está estudando essa questão, né, dessa diferenciação, desse contato. Mas, enfim, atendo homens, atendo crianças, atendo idosos, adolescentes. Então, assim, todo mundo precisava desse momento de terapia, esse momento de autoconhecimento, esse momento de uma ajuda especializada, porque o psicólogo ele não apenas vai escutar o seu problema. A gente é treinado durante os anos de faculdade para ter, né, para pescar um pouquinho o que você não diz e o que você diz nas entrelinhas. E aí, nessa relação, Luiz, nessa relação que se dá, né,
você se conhece, você tenta resolver as suas questões, você consegue melhorar enquanto pessoa e enquanto ser humano. E isso é muito, muito interessante e muito gratificante na minha profissão. Muito obrigado. Inclusive, pegando mais um gancho aí na sua fala, quando o sindicato disponibilizou esse atendimento psicológico, aproveitar e deixar um abraço aqui para a doutora Ana Maria da Silva, que é a psicóloga que atende, foi principalmente por conta da pandemia, né, que atinge aí a todo mundo, né, a todos, há quase 24 meses, né, já há bastante tempo, aproximadamente 18 meses, e ali surgiu a ideia que não partiu da direção, da diretoria, partiu da nossa assessoria jurídica, tendo em vista a busca dos servidores, inicialmente por questões voltadas ao trabalho durante a pandemia, e a nossa assessoria jurídica, através da doutora Karina e também da nossa estagiária, a Juliana Miranda, eles puderam perceber que, além de chegar com a demanda jurídica, né, os servidores estavam chegando também com uma demanda pessoal de saúde, né? E aí elas sugeriram, e a diretoria acatou, podemos falar isso, acatou a sugestão do nosso jurídico, e nós colocamos em prática, principalmente por conta do momento pandêmico que nós estamos vivendo aí nesses aproximadamente 18 a 24 meses, né? Nós estamos, como eu tinha falado anteriormente, chegando aí ao final da nossa live Papo de Quarta de hoje, do dia 11, e vamos passar aqui para as considerações finais. Gostaria de inverter agora a ordem, né? Como o doutor Vitor Bauer começou falando, eu vou passar para o doutor Luiz Eduardo para ele fazer as considerações, depois nós vamos passar para o doutor Vitor, e aí eu finalizo a nossa live Papo de Quarta de hoje. Doutor Luiz Eduardo, por favor. A vocês que ficaram até o final da live, meu muito obrigado. Agradeço mais uma vez o Luiz, a oportunidade de estar aqui, doutora Karina, que está aqui nos bastidores, que eu tive o prazer de conhecer, e também ao Marquinhos, que eu não conheço há tanto tempo assim, acabei de conhecer, mas para mim já é Marquinhos. Agradeço a oportunidade de estar aqui com ele. E, Luiz, me coloco disponível, sempre que precisar, pode me chamar, que eu vou ter o máximo prazer em estar aqui com vocês novamente. Quero conhecer a doutora Ana Maria pessoalmente, em breve a gente vai marcar esse encontro aqui em off, tá, Luiz? E a vocês, assim, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado também ao Dr. Vitor, que eu tive o prazer de conhecer remotamente. Fico muito lisonjeado e agradecido com a oportunidade de estar aqui com vocês. Tá, joia, doutor. Nós que temos que agradecer, e com certeza, né? A nossa primeira live foi falando sobre a reforma administrativa, e nós continuamos mantendo contato com o doutor Daniel Mitidieri, que é procurador do município de Rio das Ostras, professor de Direito, também mantendo contato com o doutor Hamilton, que é especialista em Direito Administrativo. Então, aqui, todos aqueles convidados que participam a primeira vez, eles passam a ser da família. E isso aí é um ponto muito interessante, muito legal, porque nos aproxima. Eu falo com o doutor Vitor, hoje a gente não se conhece pessoalmente, mas eu falo com ele como se fosse um conhecido de longa data. Doutor Luiz Eduardo Maggioli, filho do doutor Cid Maggioli, quem eu deixo aqui um grande abraço, servidor do nosso quadro também membro da Clínica AMA, presidente da ARA Letras, Academia Araromense de Letras, e que foi, inclusive, o tema da nossa live passada, né, que foi o tema poesia e música, com os nossos companheiros da academia. Passando agora, então, para o doutor Vitor Bauer. Por favor, doutor, faça suas considerações. Doutor Luiz Eduardo, muito obrigado. Tá? Doutor Vitor, por favor. Foi uma satisfação participar desse bate-papo, esse formato muito interessante, né, dinâmico, acho que não fica cansativo, né, e essa interdisciplinariedade, né, ouvindo
pessoa da área jurídica, uma pessoa da área da saúde, acho que dá uma visão também, né, melhor para quem está assistindo. Gostei muito, agradeço aí também ao doutor Luiz Eduardo. A gente também aprende, né, nessas ocasiões, e também, né, a você, Luiz, foi uma satisfação participar. E para o Ministério Público do Trabalho, o assédio moral é um tema muito caro, né, um tema que faz parte aí do dia a dia, da nossa atuação. Como eu disse, ele é prioritário. E eu queria também dizer que para quem precisar, né, quem levar uma denúncia, fazer a denúncia, pode utilizar os canais aí, digitais, ir ao site do Ministério Público do Trabalho, é o www.mpt.mp.br, e, né, ali facilmente vai conseguir fazer a denúncia, e ali já há um encaminhamento, né? O nosso procedimento ele é todo eletrônico, a pessoa depois consegue acompanhar, pode fazer a denúncia sob sigilo, pode requerer, né, o sigilo, e aí, em geral, é possível manter. Quando não, o denunciante ele contactado, né, para ver se libera ou não, para que a gente prossiga. Então não precisa ficar com receio em relação a isso. O Ministério Público se compromete, né, com a preservação dos dados, né, do denunciante. E como já foi dito aqui, né, ele já está numa situação delicada, e o servidor, mesmo contando com estabilidade, né, em geral, ele pode, né, sofrer retaliações, a gente sabe. Então ele não precisa ficar temeroso, né, com relação a isso, né. Se necessário, pode trazer os fatos para a atuação do Ministério Público do Trabalho. Tá? Então eu agradeço muito a oportunidade, é um prazer. Doutor Vitor, muito obrigado. Mais uma vez, o senhor sempre muito gentil, muito simpático, muito carinhoso nas suas colocações, e o sindicato está à sua disposição, o Luiz, né, à disposição do doutor Vitor, à disposição do doutor Luiz Eduardo. Nós estamos aqui à disposição de todos que estão nos assistindo, à disposição dos servidores do nosso município e de todos aqueles que quiserem aí fazer contato conosco, tá? Mas um especial abraço para você, doutor Luiz Eduardo, para você, doutor Vitor Bauer. Muito grato por vocês terem aceito de imediato o nosso convite. Um abraço especial aos nossos servidores também. Um abraço aos advogados, né? Hoje, dia 11, dia dos advogados, que são responsáveis aí também pelo Estado democrático em que o Brasil se encontra e que permanecerá por todo sempre. Muito obrigado a todos, e nós damos por encerrado hoje o nosso papo. Foi um papo maravilhoso, nós estouramos nosso tempo em aproximadamente 30 minutos. Tamanha assim a importância, né, do tema de hoje. Na próxima quarta-feira estaremos de volta. Ainda não temos aqui o tema do próximo Papo de Quarta, porque nós dependemos, no caso do retorno dos convidados, para que a gente possa estar garantindo aí o tema e também o nome aí dos nossos queridos convidados. Uma boa noite para todos, bom descanso e até a próxima. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.